Olá pessoal, vamos agora tratar aqui do artigo 218 do Código Penal, né, que os autores criticam muito, né, porque alguns falam que se trata de corrupção de menores, né, mas na verdade o crime é um crime de induzimento à lascívia, né, porque ele diz o seguinte, ó, induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, satisfazer a lascívia de outro. Então vamos lá. Né? Induzir, que é convencer, né? Um menor de 14 anos, né? Fazê-lo praticar, né? Aquela conduta, né? Que não era a sua vontade. Né? O induzimento tem aquela ideia de que a vontade de praticar aquele ato não está na pessoa, mas alguém, em razão da sua capacidade de convencimento, a sua capacidade de argumentação, né, faz com que a pessoa pratique aquela conduta. A proteção aqui é ao menor de 14 anos. Né? E a satisfação da lascívia de outra, né, de uma terceira pessoa. O que a gente discute aqui, em primeiro lugar, é a lascívia. Né? O que é lascívia? Né? O desejo sexual, a tara, o tesão, né? A libido. Né? Esse é o desejo de uma terceira pessoa. O dispositivo aqui, ele não está punindo essa terceira pessoa. Na verdade, ele está punindo aqui o proxeneta, ou seja, o intermediário. Né? A pessoa que faz essa intermediação entre o menor de 14 anos e o terceiro, né? Que quer a satisfação da sua libido, desculpa, a satisfação da sua libido satisfeita. Né? A gente tem uma situação interessante aqui, que esse artigo 218, ele não exige contato físico. Se a gente tiver contato físico entre o terceiro e o menor de 14 anos, ou entre o proxeneta e o menor de 14 anos, a gente vai lá para o estupro de vulnerável. Né? Por quê? Porque a violência é presumida. Né? A gente volta naquela regra lá da violência presumida. Então, é importante que se saiba aqui que não há envolvimento físico. O terceiro ou o crime, inclusive, ele exige que o terceiro ele fique naquela contemplação passiva. Né? São aquelas, isso aqui é aquela atividade sexual contemplativa, ou seja, eu fico lá contemplando, fico vendo, e aquilo é o que me satisfaz. Né? Esse crime aqui ele pode ser praticado por qualquer meio. Né? Então, não se exige que o terceiro, né, o outrem aqui, ele esteja presente, né, no ato da satisfação da lascívia. Por quê? Porque isso aí pode ser por meio da internet, pode ser por vídeo, videoconferência, né, dessas formas, por WhatsApp, Telegram, né, qualquer um desses mecanismos, né, de vídeo, né, ele pode fazer com que isso aconteça. Uma coisa interessante aqui, quando ele fala que induzir alguém menor de 14 a satisfazer a lascívia. Bom, o meio, né, para que o crime aconteça, então pode ser presencialmente, né, fisicamente, os dois no mesmo espaço, como podem estar em espaços diferentes, né, e vendo de uma forma diferente, né, não importa como. Agora, o que é que o menor de 14 anos pode fazer para a satisfação da lascívia de alguém, né? Isso é aberto, né? Um tipo extremamente aberto, né? Qualquer conduta que o menor de 14 anos fizer e isso for favorável à satisfação da lascívia da terceira pessoa, a gente tem o crime. O crime existirá. É evidente, né, que a gente tem um problema muito sério de prova, né, em relação a isso, né, principalmente se isso for realizado mediante vídeos, né, ou utilização como diz,
essas redes sociais, né, em que não há gravação, né, em que o sistema não grava aquilo que está acontecendo, né? Por exemplo, se você faz uma videoconferência pelo WhatsApp, né, e ninguém gravar, terminou ali, terminou, não fica em lugar nenhum, né? O servidor lá, o WhatsApp, ele não grava isso. Né? Agora, se o terceiro gravar, se o agente aqui, o proxeneta gravar, né, o intermediário, ou o menor de 14 anos gravar, desculpa, então a gente tem aí a possibilidade de uma prova muito forte, né? Alguns autores aqui questionam o seguinte: bom, e se o ofendido for maior de 18 anos, né? A gente vai ver aqui que mais adiante, o artigo 227, ele trata aqui dessa possibilidade aqui também quando for maior de 18 anos. E o parágrafo 1º do 227 trata também, né, do menor de 18 e do maior de 14. E a gente vai falar até de alguns problemas que a gente tem, né, em relação a essa dúvida aí, né? E a principal delas é a seguinte, né? Quando o tipo fala lá, alguém menor de 14 anos, é aquele que não tem 14 anos ainda. Quando a gente fala maior de 14 anos, é aquele que está acima de 14 anos. Então, qual é o problema que a gente tem aqui? Veja bem, se hoje é meu dia de aniversário, hoje eu faço 14 anos, eu sou menor de 14 anos? Não, não sou, eu tenho 14 anos. Eu sou maior de 14 anos? Também não, eu tenho 14 anos. Quer dizer que se o crime acontecer quando eu completar exatamente 14 anos, na data do meu aniversário, não há crime? Não, não há crime. Né? Então é uma crítica muito grande, né? Não sei se um cochilo do legislador, né, devia ter utilizado 14 anos ou menos, ou 14 anos ou mais, né? Mas ele ficou no maior e o dia da data do aniversário acabou, né, se perdendo aí, tá? Se perdendo nessa situação. O artigo 218A, ele traz um texto um pouco diferente, né, mas interessante para a gente analisar. Praticar na presença de menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Bom, a primeira coisa que, enquanto o outro lá induzia o menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de alguém, né, no 218, a gente tem um menor que pratica, né, mais ou menos assim, um ato de voyeurismo, né? Vamos imaginar lá, o menor está praticando um striptease, uma dança sensual, né? Ou está tirando a roupa, alguma coisa nesse sentido que leve à satisfação da lascívia de outrem. É nesse sentido, né? Aqui, o 218A, a gente tem uma pessoa ou duas pessoas ou mais, né? Não duas pessoas, né? Que hoje a gente não. Duas pessoas ou mais que estão praticando conjunção carnal ou outro ato libidinoso, né? Na presença do menor de 14 anos. Eles fazem isso na presença do menor de 14 anos. Para satisfazer a lascívia do menor? Não. Para satisfazer a lascívia deles ou ainda de um terceiro. Né? Aquela pessoa, quero ver um casal aí, seja hétero ou homossexual, praticando relações sexuais ou outro ato libidinoso aí, e quero um menor de 14 anos assistindo, porque isso me dá tesão, isso me dá tara, isso me dá um frenesi, aí eu quero assistir, né? Seria mais ou menos nesse sentido, né? Quem responde pelo crime? Responde pelo crime que quem pratica na presença do menor de 14 anos, a conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Né? Aqui o crime é direcionado a quem pratica o ato. Né? Bom, e o terceiro, né? E o terceiro, onde ele fica? Né? O terceiro não fica aqui. Né? É possível que a gente tenha um concurso entre o 218 e o 218A? Há uma discussão na doutrina nesse sentido, mas a gente pode ter a situação em que
alguém induza o menor que está assistindo lá a satisfazer a lascívia de alguém também. Né? É possível. Enquanto eu estiver praticando lá, ele também vai ficar se masturbando, né? E aí o terceiro, né, vai, né, acaba se satisfazendo na sua lascívia também. Né? É possível que isso aconteça. Nessa situação a gente pode ter aí um concurso, né? Desde que a gente tenha aí a figura do proxeneta, a figura do intermediador, né? Se a gente não tiver, né, não tem como a gente chegar no 218, porque ele induziu, né? Bom, e quando é o próprio terceiro que induz, né? Bom, se é o próprio terceiro que induz, ele não é terceiro, né? Ele é quem efetivamente induziu. Se no 218A houver a participação do menor de 14 anos, né, na conjunção carnal ou nos atos libidinosos, a gente vai cair de novo lá, né, para o estupro de vulnerável. Né, qualquer participação, sempre lembrando aí que a participação do menor aqui no 218A é contemplativa. Né, no 218, a contemplativa é do terceiro. No 218A, a gente tem a contemplação por parte do adolescente, por parte e pode ser de um terceiro aqui também, de outrem, né? A satisfação da lascívia, ela pode ser daqueles que estão praticando a conjunção carnal ou o ato libidinoso ou de terceiro. Né? Quando é do terceiro, ele está numa atitude contemplativa. O casal que está praticando o ato libidinoso ou a conjunção carnal não está nessa relação contemplativa, né? Eles estão efetivamente em execução, né? É diferente. Ok? No nosso encontro a gente discute mais, tá? Grande abraço.